E a hora mais traiçoeira que há está entre os tempos. Just when the suns are going down or rising up is the most precious time there is. Exatamente quando o sol está se pondo ou nascendo, é a hora mais traiçoeira que há. There's not enough vision to see clearly. Your lights on the automobile won't show good and clear. Não há suficiente visão para ver claramente. Suas luzes em seu automóvel não iluminam bem e claro. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E a esposa dizem, vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Grande Criador, mais uma vez te louvamos por poder reunir crendo na sua palavra e reconhecer que o Senhor só pode estar presente no meio de um povo onde a sua palavra está presente. Porque é aí onde o Senhor pode manifestar, mesmo o Senhor sendo onisciente, conhecendo tudo e onipresente, mas o Senhor tem prometido estar onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome. E eu creio, Pai, que é por uma revelação que cada um pode estar reunido em torno do seu nome, para sermos abençoados por Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Para sentar-nos. O ministério da noiva. Eu já disse a vocês que ela é chamada de noiva mesmo depois de casada, porque está no dia do casamento, certo? E nós estamos vivendo aqui no dia do casamento, não no dia da festa. Ainda vamos para a festa. Então não te enganes, talvez pelo nome esposa ou noiva, fazer um cavalo de batalha. Nós temos a tradução na Bíblia, uma tradução é noiva, outra tradução é esposa. Nós temos a tradução da Bíblia que é abutre, outra tradução é águia. Então nós sabemos diferenciar as coisas. O verdadeiro é águia. A águia não come coisa estragada, certo? Então esta noiva, ela é a esposa, mas ela está agora no dia do casamento. Ela casou com a palavra revelada. O esposo é a palavra revelada. Amém.
Deixa eu começar por aqui, mostrando a você o sinal 96. Tem de ser, porque uma mulher e seu marido tornam-se um. Tornam-se um. E também a noiva e Cristo tornam-se um. O ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. E recordem, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca do que Jesus começou a fazer, e a irmã Branham diz, e continua a fazer. Ele começou, mas ele continua a fazer. Sua morte não a deteve. Não. Continuar aquela obra. Não, senhor. A morte não deteve. Ele voltou. Não uma terceira pessoa, mas a mesma pessoa voltou na forma do Espírito Santo e para continuar a obra. Pois daqui é só sempre a gente dar um golinho antes com respeito à deidade. Sempre o irmão Branham está esclarecendo. Em 1963, o sinal, parágrafo 96, eles não uma terceira pessoa, nem uma segunda, certo? Mas a mesma pessoa voltou. É daquele mesmo Cristo que morreu, ressuscitou, subiu, voltou. Vou e venho para vós. Aí ele voltou em forma de Espírito Santo. E para continuar a obra. E continua, disse o livro de Atos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Esse é o sinal. Esse é o indicativo. Cada um de nós temos que apontar unicamente para isto. Eu quero ler com vocês também Hebreus capítulo 5 e 6. Isto é a mensagem do irmão Branham. Hebreus 5 e 6, parágrafo 64. Deus não tinha 3 pessoas ali em cima e ele enviou uma delas, seu filho. Era Deus, ele mesmo veio na forma de filho. Amém? Que as pessoas, elas têm a forma de lutar contra a revelação. Você tem que ter revelação. Se você tomar só a Bíblia, Deus enviou o seu filho ao mundo, você fica pensando que é um Deus e um filho é outra pessoa. Então você precisa da revelação que um profeta trouxe para mostrar para mim e para você que este Deus que enviou seu filho não era outra pessoa. O filho era o corpo no qual Deus, que é Espírito, morou. Amém? Olha, o parágrafo 90 da mensagem Hebreus capítulo 5 e 6. Só algumas partes. Quanto sabe que somente um homem podia entrar ali uma vez por ano para fazer aspergir o altar? Só um homem, uma vez por ano. Agora, haviam centenas de sacerdotes, mas só um homem. A tribo de Levi era grande, que era a tribo sacerdotal, mas só um homem entrava ali e fazia a oferta a Deus, e aquele povo era abençoado. Foi só um homem, Cristo, quem fez a oferta por nós, e por isso nós estamos abençoados. Foi só um homem que revelou a palavra, revelou o Apocalipse, revelou as eras, os selos, a semente da serpente, o novo nome, a terceira puxada, a visão da tenda. Foi só um homem e nós seguimos ele. Sempre Deus faz as coisas desta maneira, é a maneira dele fazer. Não adianta você querer colocar mais um. Bom, o Arão foi, mas vamos colocar mais outro. Não, vocês podem até colocar 12 varas de amêndoas ali dentro, na presença de Deus, onde estava a arca, no terceiro compartimento, no Santo do Santo.
Traga 12. A que florescer é a que eu escolhi, diz o Senhor. Uma noite eles colocaram, quando foi no outro dia, foram lá ver, as varas estavam todas secas. E cada uma seca. Aí chegaram na vara de Arão. Agora, irmãos, o povo de fora tinha que crer. Porque ninguém podia entrar lá dentro. E Arão foi lá dentro para ver. Chegou lá, a vara que tinha reverdecido, florescido e dado amêndoas, era a dele. Era do sacerdote, era da tribo de Levi. Agora você pensa bem, o homem saindo lá de dentro e avisar para os de fora. Então dava uma dúvida nos de fora, de pensar, mas espera lá, nós demos essas varas para ele colocar lá, cada vara representava uma tribo de Israel. Aí ele colocou, agora é só ele que pode ver. E se ele vem em mente para nós que é a vara dele que floresceu? Você já pensou? O problema que podia dar em Israel, as desconfianças que podia dar em Israel, porque ninguém podia ir lá provar, não. Eu vou lá com você para ver. Não, é um homem só. Certo? Era um homem. Aí ele vinha e falava, mostrava para eles, essa vara foi que reverdeceu. Essa é do sacerdote. Certo? Mas era um só. E os demais sacerdotes? Tinham seus ofícios, mas só um podia fazer a oferta. Nós somos tantos pastores, mas só um, Cristo, pôde fazer a oferta. E cada igreja agora tem a mensagem dada pelo seu pastor local. Não é todos os membros que vão levantar e dar a palavra agora. Tem que se entender isso. Não é todos os obreiros que vai levantar, ele está com a palavra. É o pastor local que está com aquela palavra para o seu ministério local. E quando Deus levanta um profeta, ele está com a palavra para o seu ministério mundial. E eu não creio que a noiva apenas, ela é uma noivinha aqui do Brasil, só do Brasil. Porque é uma mensagem que está em todas as nações. Assim como a mensagem do sétimo anjo, não foi só para o entardecer. Cruzou o oceano. A mensagem do entardecer cruzou o oceano, foi na África, vem no Brasil agora. É aquela mensagem do entardecer. Ela vai caminhando. E hoje nós estamos repetindo aquela mensagem do entardecer, que foi até o anoitecer. Então, isso é para mostrar que a mensagem é completa. A mensagem que nós temos hoje, se vocês deu para prestar um pouquinho de atenção ao que o irmão Brano estava dizendo aqui na abertura da mensagem, ele está dizendo que os horários mais críticos é de manhã e de tarde. É mais crítico, você sai com o carro, é onde o sol bate e te prejudica, e de manhãzinha também é a mesma coisa quando o sol está nascendo. E quando o irmão Brano estava aqui, o sol estava se pondo, a coisa estava difícil. Quando a noiva está aqui, o sol já está quase nascendo. Já está quase na hora da mensagem voltar para Israel. Então é difícil para se guiar, para se dirigir. É difícil, porque você vai encontrar momentos que você não sabe. Olha, eu tenho encontrado momentos de vontade de parar o carro. Mas se você para, o outro bate atrás de você também. Entende? Porque o outro também não está enxergando. É o horário daquela luz, que você está viajando contra aquela luz. Para ir bem, você tem que viajar em favor da luz. Aí ela não te prejudica. O problema da mensagem do William Branham ter prejudicado o povo pentecostal é que o povo pentecostal viajou contra a luz.
O problema do povo da primeira e segunda etapa do profeta estar hoje todos complicados é porque eles estão viajando contra a luz da manhã. Já está quase de manhã e eles estão viajando contra a luz. Isso quer dizer, opondo-se àquela mensagem, opondo-se àquela luz naquela hora. E esse é o problema do mundo inteiro. Por isso a mensagem da noiva hoje, a esposa, tem uma mensagem para alcançar o eleito onde ele estiver. Mas a gente sabe que assim como a civilização caminhou como o sol, agora nós estamos nesse tempo final. A civilização caminhando como o sol foi até no entardecer, depois você não vê mais o sol. Vem o anoitecer, você não vê mais o sol. À meia-noite, você não vê mais o sol, tem que olhar para a lua. Se você ver a lua, você sabe onde está o sol. Porque o sol está projetando na lua. E ela está dando não claridade de si mesmo, mas ela está dando a claridade do sol. A mensagem de Deus nesse dia, você vai entender que ela está projetada na esposa, na noiva de Cristo. Se você quer procurar Jesus, Brana, você não vai achar, porque está projetada numa esposa, que é a esposa dele aqui na terra, a lua, certo? A lua, ela está recebendo a luz porque ela não tem luz própria. Nós não temos luz própria dos selos, nós não temos luz própria dos trovões, nós não temos luz própria do novo nome, da terceira puxada, da visão da tenda. Não, é a luz do sol. O sol que nasceu é o mesmo que se pôs. E é aquele que trabalha às escondidas, projetado na igreja noiva, esposa, onde ela então mostra. Você diz, a lua está clara, mas não é ela, é o sol. A igreja, essa mensagem da noiva hoje, para cada eleito, essa mensagem que pregamos hoje, ela está clara. Mas a questão não é nós, é o sol. O sol brana do entardecer. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Isto é, eu sou Jesus, eu sou brana. E isso agora está projetado na igreja. Jesus veio e projetou 7 eras da igreja. Mas aí vem o sol do entardecer e projeta nesta noiva que começou no entardecer, foi à meia-noite a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, e desceu para o amanhecer, como nós estamos agora, em momentos mais perigosos. Não se pode dirigir, governar, ter uma igreja, pastorear, pregar contra a luz. Todos que falam contra a luz, depois tem que voltar atrás. Falou contra a luz, aquela luz que manifestou Cristo em seu dia. Amém. O 94, Hebreus capítulo 5 e 6. Você sabe que o sangue, é simplesmente para deixar esta parte. Jesus não era judeu nem gentil, ele era Deus. Amém. Graças a Deus. Agora preste atenção que vamos estudar mais um pouquinho a era de Filadélfia, parágrafo 119. Ora, ele não está somente dando coroas, mas ele diz que os que fazem parte da noiva serão feitos colunas no templo de Deus. Um pedreiro sabe o que é fazer uma coluna, que a coluna faz parte do alicerce. Você não pode fazer uma coluna fora de um alicerce. A coluna faz parte do alicerce. Isso daqui é o que o irmão Brana ensina também. O irmão Brana não era um pedreiro, mas era o pedreiro espiritual. Ele sabia fazer a construção. Por isso tem gente, tem pastor, tem obreiro que não sabe fazer nenhuma construção. Eles constroem fora do alicerce. E o alicerce é um que, ele não fica dizendo, eu sou o alicerce, eu sou. Não, o alicerce, você não vê ele. O alicerce fica escondido.
Aí a parede aparece, as colunas aparecem, mas tem o alicerce. Os apóstolos e profetas foram aquele alicerce. E nós fomos construídos sobre aquilo ali. Toda mensagem pregada, ela tem que estar construída sobre este alicerce dos apóstolos e dos profetas, que trouxe um só Deus. Construir fora é construir sobre dualidade. Tem que construir sobre a mesma base, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, a revelação dos selos, dos trovões, com o sétimo anjo, e hoje o ministério da noiva faz a mesma coisa. Amém. Então, irmão Brana continua dizendo aqui, mas o que é templo de Deus? Jesus falou de seu corpo como sendo o templo. Ele era. Ele mesmo diz assim, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Os homens que não entenderam disseram, isso daí foi construído em 49 anos e tu diz que vai derrubar e levantar em 3 dias? Eles não entenderam. Eles estavam como Nicodemos. Jesus diz, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos pensou que ele tinha que voltar ao ventre materno e nascer outra vez. Seria pecador do mesmo jeito. Tinha que nascer da água, do Espírito, nascer da palavra do dia, da manifestação de Deus em carne naquele dia. O mesmo era sobre o templo, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Quando eles pensaram que era o templo de Salomão, que foi construído lá em 49 anos, espera lá, não pode ser feito assim. Aí ele teve que dizer, não, o corpo é o templo, este corpo, ele vai descer a sepultura, em 3 dias o levantarei. Ele nem diz assim, derribai este templo e o Pai vai levantar este templo. Não, derribai este templo e ao 3º dia o levantarei. Ele estava falando nele mesmo, o Pai estava falando ali no Filho, dizendo, vocês vão derrubar este templo, mas no 3º dia o levantarei. O Pai faria aquilo e estava dentro dele mesmo para levantar aquele templo. Amém, amém. Bom, mas agora que estamos em seu corpo, a igreja verdadeira é o templo de Deus pelo Espírito Santo em nós. Agora, ele vai fazer o vencedor uma coluna neste templo. Mas o que é uma coluna? Uma coluna é verdadeiramente uma parte do alicerce, porque ela sustenta a superestrutura. Graças a Deus, que coloca o vencedor ao lado dos apóstolos e profetas. Está aqui, ó. Somos colocados ali, porque diz em Efésios 2, 19 a 22, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento, o alicerce dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, da qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Sim, o verso 22 diz que nós somos edificados juntamente com eles. Todas as coisas entram pela porta, Jesus, e são uma parte deste corpo no templo. Olha uma coisa boa. Ora, quando Deus coloca um homem no templo como um pilar, quer dizer, como uma coluna, Deus coloca um homem, irmão Brana está falando agora, quando Deus coloca um homem, não meia dúzia, não, mas tem muitas colunas, mas quando Deus coloca um homem, está aqui, no templo como um pilar, e o faz parte daquela fundação, que é que ele está fazendo? Se vocês veem o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e logo Deus tinha que levantar algumas colunas. Nós temos pelo menos 7 colunas, certo? Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Nós temos nesse templo aqui 7 colunas. Quando Deus levanta uma coluna, seja profeta ou não,
Olha para você ver que Paulo e Branham eram profetas, mas os 5 mensageiros do meio eram apenas mensageiros. Não importa. O vencedor é feito uma coluna no templo do meu Deus. Amém? Escuta mais um pouquinho aqui. Quando ele está fazendo isto, ele está dando uma revelação da palavra de si mesmo. Deus, através do irmão Branham, deu a revelação para nós da palavra dele mesmo. É de si mesmo. O que Deus é, o que Deus estava fazendo. Ele estava dando revelação da palavra de si mesmo. Esses homens não falaram por eles, falaram por Deus. Deus escolheu eles e lhes deu uma revelação, uma mensagem pelo Espírito naquele dia. Agora, porque foi isto exatamente o que tiveram os apóstolos e os profetas. Mateus 16, 17. Ei-lo nesta palavra, ei-lo, ninguém pode retirá-lo. O parágrafo 126, agora da Era de Filadélfia também, ele diz: e escreverei o meu novo nome sobre ele. Meu novo nome. Quando tudo se tornar novo, quando você lê uma mensagem dessa, quando tudo se tornar novo, aí você fica esperando. Eu estou esperando novos céus e nova terra. Não. Quando tudo se tornar novo, irmão Branham diz no parágrafo 36, é a festa das trombetas, 36, ele diz: quando Deus abriu estes 7 selos, a Bíblia se tornou uma Bíblia nova. Quando tudo se tornou novo. Na Bíblia, para nós, tudo se tornou novo. E para começar, depois que Deus abriu esta revelação para a esposa de Cristo aqui no Brasil, a mensagem também se tornou nova. Tudo na mensagem é novo. Você lê a mensagem hoje, a mensagem é nova. Quando eu criei no profeta lá, pelo ano 72, 73, a Bíblia tornou nova para mim. Eu não sabia de profeta, eu não sabia de deidade, eu não sabia de batismo em nome de Jesus Cristo. Então a Bíblia se tornou nova dentro daquilo que foi bom para mim. 30 anos foi bom. Mas logo Deus veio e mostrou para nós também a mesma coisa. O que está acontecendo? Olha, Deus revelou para o profeta que era uma coluna. E você não é um vencedor hoje? Eu não sou um vencedor hoje? Quantas colunas tem? Vencedor. Você tem que vencer para ele fazer isso mesmo por mim e por você. Olha, ele tem prometido: eu escreverei o meu novo nome sobre ele. Meu novo nome. Quando tudo se tornar novo, então ele tomará sobre si um novo nome. Lembra que ele pregou essa mensagem em 1960. Os selos foram revelados em 63. Até aqui, irmão Branham não sabia esclarecer nada sobre o novo nome. Certo? Olha, do jeito que ele fala, você já toma isso, que é a verdade para aquele dia do ano 60. Mas no ano 63, 64, 65, você vai ver um novo nome já claro. Está esclarecido. Nós tivemos mensagens que nós vivemos aqui durante a primeira e segunda etapa. Nós não conhecíamos também um novo nome. É a mesma Bíblia? Mas não sabíamos do batismo em nome de Jesus Cristo. São as mesmas mensagens? São, mas não sabíamos do novo nome. Não sabíamos que o Cordeiro tinha saído do trono. Nós não sabíamos disso, mas foi tudo clareado para nós. O sol, aquele sol do entardecer, projetou na igreja da meia-noite às 6 da manhã, que é o período que nós, como igreja, esposa de Cristo, estamos vivendo. Porque quando dá 6 da manhã, o evangelho volta para os judeus. Outra vez, quando nasce o sol, ao nascer do sol, vai nascer o sol para os judeus. Para nós, o sol nasceu, o sol entardeceu, o sol se escondeu, projetou na igreja, no espaço desta meia-noite até às 6 horas da manhã. Nós estamos recebendo influência do sol, da mensagem de William Branham, do sol do entardecer,
do sol da justiça, que é Cristo no amanhecer, Cristo no entardecer. Ele só muda porque Cristo é Jesus e Cristo é Brana. Ele é alfa e ômega. Amém. Isso precisa de revelação mesmo para enxergar estas coisas. Que as pessoas pensam que é outra pessoa. Ah, é outro Deus. Não, é o mesmo Deus. Só que aqui ele é Jesus e agora Jesus está em Brana. Certo? E agora essa mensagem que Brana pregou está na esposa. Ela tem que ter capacidade de ouvir, assimilar aquilo, comer, engolir, mastigar, engolir, sentir o sabor na boca, doce, mas engolir para sentir o amargo da revelação, que muda, não é o que eu pensava, é o que Deus pensa, não é o que você pensava, é o que Deus pensou, e você vai ter que subjugar seus pensamentos, seus desejos ao que Deus tem para esse tempo. Amém. Bem, tem aqui. Então ele tomará sobre si um novo nome, e esse nome será o nome da noiva também. Irmãos, até naquele tempo não estava claro para o irmão Branham. E nós vamos ter que entender hoje, por revelação. O novo nome é o nome da noiva também. Por isso que ele é Branham e nós somos branitas. Certo? É o novo nome. Ó o nome. Ele é Cristo e nós somos cristãos. Isto é o nome. Ele é Cristo e nós somos cristãos. Ele é Brana e nós somos branitas. Brana é novo nome. Não era para ser apresentado no tempo do irmão Brana. Deixa eu ler aqui para você ver mais esse pouquinho. Qual é este nome? Novo nome. Ninguém ousa fazer conjecturas. É isso, é aquilo. Ninguém ousa fazer conjecturas. Teria de ser uma revelação do Espírito dada conclusivamente, de modo que ninguém ousasse negá-la. Eu não vou nem falar tudo, mas como que você pode ousar negar quando Branham mesmo diz que HM faz parte do nome de Deus? Abraão restaurado 45. Ele é Deus Jeová na minha carne nesta noite. Abraão restaurado 157. Olha, quer mais? Um gentil levaria seu nome. Um gentil. Jesus não era judeu nem gentil, levou o nome de Deus. Agora, um gentil levaria seu nome. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Alguém ousa? Escuta aqui. Alguém ousa negar esta revelação? Eu quero ver agora. Isso é uma revelação tão conclusivamente dada pelo Espírito Santo que ninguém pode negar. Eu não creio. Você não crê? Você não pode negar de maneira alguma, porque não tem um gentil com outro nome senão Brana. Gran não pode porque é 6 letras, tem que ser 7 porque 7 é o número de Deus. Então, como que você ousa ainda negar essa revelação? Teria de ser uma revelação do Espírito dada conclusivamente, de modo que ninguém ousasse negá-la. Quer mais uma? Eu vou deixar a última. Tem mais, mas vou deixar. Vamos deixar aquela da parada na brecha, 138 a 155. Deus falou, eu te dou um sinal eterno. Era o Senhor falando com o irmão Branham, está lá escrito. Eu te dou um sinal eterno. Não diz nome eterno, temos que entender essas coisas. Não diz nome eterno, diz sinal eterno. Mas o sinal eterno estava relacionado com o nome. Eu te dou um sinal eterno. Olha para lá, ele olhou, não vejo nada, Senhor. Aí Deus perguntou para ele, quantos picos tem aquela montanha? Ele disse 7. Quantas letras tem seu nome? Ó, o sinal eterno. Eu te dou um sinal eterno, está relacionado com o nome. Quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-A-M, 7.
Ele mostrou que usou, Deus trabalhou em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Em 5, que é Jesus, graça, faith em inglês. E agora ele diz em 7. Só que ele não falou qual era o 7. Bom, já tinha falado antes, será que não dá para a gente tomar isso daí? É uma revelação que você não tem que conjecturar. É brana ou não é brana? É brana. Não tem que conjecturar. A coisa está clara. Quero o final, que é bom para dar mais isso daqui. Quando irmão Brana escreveu, mandou aquela fitinha para o irmão Liveio, em 1964, mandou a fitinha para ele, dizendo, eu tenho te dito com respeito o nome Gran, que é 6, é o número do homem, mas você sabe o que significa Bran? Ele diz, Bran significa perfeito, perfeição. Já dá para você entender, Deus é perfeito em 3 e adorado em 7. Você pode ver Deus perfeito em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Adorado em 7 agora. Deus, você vai ver tudo isso. Primeira, segunda, terceira etapa, mas adorado em 7. Você pode ter a mensagem que você quiser. Se não tem o novo nome, você não tem o número de Deus e o novo nome de Deus manifestado. Temos que ter capacidade para poder falar do nome com quem nós casamos. A revelação, o que é o esposo? É a revelação. A revelação foi dada através de quem? Cristo deu a revelação através do 7º anjo. Então vem o 7 entrando em ação aí outra vez, certo? Então, ninguém ousa, eu posso dizer hoje, a pessoa tem que ser teimosa. Teria de ser uma revelação do Espírito dada conclusivamente, de modo que ninguém ousasse negá-la. Agora, isso daqui é dado pelo Espírito, pois estamos provando na própria mensagem. Como que a pessoa não crê? O próprio irmão Brana pregou 7 é o número de Deus. Quantas vezes o irmão Brana disse que era 5? Porque é Jesus, é graça. Foi a era da graça. Mas por que ele diz agora que o número de Deus é 7? É porque agora é o novo nome. É isso que tem que entender. Agora é a era do novo nome. E a esposa tem que levar o nome do esposo. Ou você quer dizer que Brana é o esposo? Ó, Jesus Cristo tem novo nome. Eu não estou falando apenas do homem Brana que nasceu nos Estados Unidos. Estou falando de um Deus do céu que escolheu um homem e fez dele uma coluna e deu-lhe uma revelação que você não pode negar, você tem que acompanhar aquela revelação. Amém? Eu creio que isso faz parte de tudo que a gente crê. Aí ele diz assim, ó, porém, sem dúvida, ele deixará esta revelação, que revelação? Do novo nome, para o dia quando ele deseja anunciar este nome. Então, o tempo da noiva é que está sendo anunciado esse nome. Não foi propriamente o irmão Brana que começou a anunciar, não, ele pregou só, ele só mostrou, mas agora está sendo anunciado. Então ele está dizendo aqui, porém sem dúvida ele deixará esta revelação para o dia quando ele deseja anunciar, porque já foi revelado. Ele não está dizendo, ele deixará esse mistério para quando ele quiser revelar. Não, ele deixará esta revelação para quando ele desejar anunciar este nome. Então eu tenho convicção disto. Do ano 2000 para cá, que a gente já crê no novo nome desde 1996, eu creio, certo? Desde 1996, a gente tem mensagens, cultos que foram feitos aqui mesmo em Franca, nesse espaço de tempo, quando tivemos um encontro regional aqui, e nós colocamos, Brana não é uma denominação, Brana é uma família, e nela você não entra, nasce. Quem diz isto? William Brana. Qual a mensagem? A semente não herda com a palha, parágrafo 19, aquela azulzinha da voz de Deus, certo?
Meu Deus. Vamos mais um pouquinho? Tem mais um tempinho aqui? Eu quero ler também a Era de Laodiceia, parágrafo 81, 82 e 162 para encerrar. Sim, senhor, a igreja já não é a boca de Deus. Ela é sua própria boca. Ela não escuta o profeta, como que ela vai ser a boca de Deus? E muitas vezes você vai ver, essas assim chamadas noivas não são a boca de Deus, porque elas não escutam o profeta, elas têm que escutar a mensagem. Ah, mas eu já ouvi, mas você não colocou em prática. Por isso Deus está voltando-se contra ela. Ele a confundirá por meio do profeta e da noiva. Eu quero que vocês entendam isso, irmãos. Deus confundiu a igreja por meio do profeta. Certo? Quando o profeta estava pregando, revelando os mistérios, ele está dizendo aqui, ele a confundirá a igreja. Porque as pessoas dizem ser noiva, mas é igreja. Eles não são noiva. A noiva é aquele escolhido, é aquela que leva o nome do noivo, ela sabe do novo nome, ela sabe dos 7 trovões, da terceira puxada, ela não persegue, ela está unida com aquela mensagem, no dia que Deus está a entregando. Então aqui está, ele a confundirá por meio do profeta e da noiva. Sabe por que muita gente hoje, dentro da mensagem, está sendo confundida? Porque o William Branham disse que Deus ia fazer isso. Ia confundir a igreja, por meio do profeta. Foi nos dias do profeta e da noiva. Então, nos dias do profeta, ele pregou e confundiu a igreja. Mas a noiva sempre é revelada. Agora, nos dias da noiva, a igreja é confundida. Eu quero te esclarecer isso. No tempo do irmão Branham, a igreja era as denominações fora do irmão Branham. Aquela era a igreja. Igreja quer dizer os tirados certo? Ele foi tirado fora. Isso é igreja. E todos eles foram tirados fora do mundo, louva a Deus, canta para Deus, é uma igreja. Mas eles foram confundidos com a mensagem do irmão Branham. Eles não creram, os pentecostais que deveriam crer, que eram os que tinham mais luz naquele tempo. Os pentecostais tinham mais luz que luteranos, wesleyanos, batista, metodista. Os pentecostais tinham mais luz. E eles não puderam ver o profeta. Eles foram confundidos por meio do profeta. Mas o irmão Branham já deixou isso aqui profetizado. Ele, quer dizer, Cristo, confundirá a igreja por meio do profeta e da noiva. A noiva tem um ministério. Se você não consegue ver o ministério da noiva hoje, a esposa de Cristo, você está sendo confundido com aquilo que você ouve. Está sendo confundido. Você não consegue assimilar aquilo, ter revelação daquilo. Então você é igreja. Não é noiva, você é igreja. Você não é esposa. Não deixe esse espírito rondar sua vida ao ponto de você não conseguir. Porque é Deus que está fazendo isso. Ele confundirá a igreja por meio do profeta e da noiva. Porque a voz de Deus estará nela. Sempre quando a voz de Deus está nela, aí eu penso alguém, a voz de Deus está nela, está na cidade tal, na igreja tal, no companheirismo tal. Não, a voz de Deus está nela que ouviu desde o início, ouviu sobre a era, terminou, o Cordeiro saiu do trono, um novo nome, o último eleito já entrou e creu. A voz de Deus está nela, mas os demais são a igreja dentro da própria mensagem que está sendo confundido com a mensagem da noiva. Porque eles não são da noiva, então eles estão sendo confundidos. Aleluia. Sim, ela está, porque diz no último capítulo de Apocalipse, verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Uma coisa boa é que a gente tem que falar a mesma voz do Espírito.
Agora, o Espírito, eu sei que o Espírito falou pelos pentecostais. Se eu falar o que o Espírito Santo falou pelos pentecostais, eu estou numa mensagem anti-Brana, certo? E antes dele também. Porque depois de Pentecoste, Deus falou através de William Branham, do Elias, do sétimo anjo. Mas tem gente que está ainda buscando os dons espirituais, atrás daqueles dons, que é muito bom você ter os dons, mas se você tiver os dons hoje, sem esta palavra, o Espírito está dizendo a mesma coisa, a noiva está dizendo a mesma coisa, é o Espírito e a noiva, fala igual. Você vai falar o que o Espírito falou através de William Branham. Continue crendo na cura divina. Isso é seu, isso aí pertence a você. Isso é propriedade sua. Fique com isso para você. É seu, é meu. Mas além disso, tem uma revelação que o Espírito está dando. E que o Espírito tem, através desta revelação, colocado sempre um pilar, uma coluna. Se tem coluna no templo de Deus, no templo da noiva, tem a coluna no templo e no templo do sétimo anjo. Tem uma coluna, porventura não haveria coluna no templo da noiva? Aleluia. Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus, como foi no Pentecostes, mas naturalmente a noiva, a palavra, será repudiada como na primeira era. A noiva, a palavra, será que não dá para entender esses companheirismos de pastores, essa reunião de pastores no mundo inteiro? Será que não dá para eles compreender que eles estão perseguindo a noiva, a palavra? A noiva, a palavra, é aquela que recebeu a revelação primeiro. Ela é a noiva, a palavra. Será que eles não percebem que eles vieram depois como personificadores? Primeiro, o personificador primeiro fala contra, depois ele fala a favor. Para personificar a mesma palavra que ele falou contra. Para ele poder anunciar a mesma palavra que falou contra. É um personificador. Será que eles não percebem o tempo da noiva, quando Deus está manifestando? Aleluia. 82. Agora, ele tem clamado a esta era. Tu tens a palavra, tens Bíblia como nunca tens tido. Eu pensei, tu tens a mensagem. Tens mensagens que nunca tens tido. 4 ou 5 distribuidores da mensagem no Brasil. Tens Bíblia, tens mensagem. Vamos ver, o que vocês estão fazendo com a Bíblia e com a mensagem? Olha o que o irmão Brana diz. Não estás fazendo nada com a palavra. E eu digo, eles não estão fazendo nada com os livros. Tem livro demais, mas eles não estão fazendo nada com os livros, exceto dividindo-a e espedaçando-a. Dividindo a Bíblia e fazendo grupos, dividindo a mensagem e fazendo grupos, ao invés de se fortalecer, onde Deus colocou uma coluna, onde saiu a mensagem para a igreja, a esposa de Cristo, no dia final. Eles não conseguem ficar ali. Aí o irmão Branham continua dizendo, aproveitando o que queres e suprimindo o que não queres. Tu não estás interessada em vivê-la, mas debatê-la. Tem hora, por que, Osmar, você não vai nesses grandes encontros de pastores? Porque eles debatem a palavra. Eles não estão interessados em vivê-la, em ouvir da forma certa como ela veio. Eles não estão interessados, eles estão interessados em debatê-la, formar grupos plenários. Vocês acham que é assim? Acham que é assim? Vem aqui o irmão fulano, diga como que é, não vai adiantar nada, Deus não usa grupos, tem que ter uma coluna, onde Deus tem falado e vocês têm que estar ao lado daquela coluna, porque ali onde a noiva é edificada. Eu não sei se o povo vai entender ou se vai escandalizar mais, mas a verdade sempre Deus fez assim. É aquela coluna
pelo qual ele está estabelecendo. Mas eles não estão interessados em viver a mensagem, estão interessados em debatê-la. Quando você vê os grupos, mesmo dentro da terceira etapa, começar a reunir os grupos para debater a mensagem cá, a mensagem ali, a mensagem tal, você pode saber. Eles não estão interessados em viver a mensagem, estão interessados em debatê-la. Gostaria que fosses fria ou quente. Se tu fosses fria e a rejeitasse, eu poderia tolerar isto. Se tu te aqueceres, até ficares vermelha, para conhecer sua verdade e vivê-la, eu te louvaria por isto. Porém, quando tu simplesmente tomas minha palavra e não a honras, toma a minha palavra, toma o que foi entregue, toma o que a coluna do dia entregou para você e não a honras. Primeiro fala mal dela, fala contra ela e continua ainda não honrando. Em troca, devo recusar a honrar-te. Estou lendo aqui 82 da Era de Laodiceia. Se esse povo da mensagem, que diz crer no irmão Brana, se eles fossem frios, seria melhor. Se eles fossem quentes, até avermelhar-se, Deus estaria com eles. Mas a questão é que são mornos. Dentro da mensagem, são mornos. Eles crêem numa coisa, não crêem na outra. Eles crêem numa coisa, não crêem na outra. Por quê? São mornos. E Deus não pode atuar no meio deles desta forma. Para começar, eles não têm honrado a Deus. Quando você desonra a coluna que Deus levanta em cada tempo, quem desonrou Paulo se perdeu. Quem desonrou Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana se perdeu. Quem desonra agora o tempo da noiva está se perdendo da mesma forma. Deus não pode te honrar quando você o desonra. 162 para me encerrar. Mas graças a Deus, ele estava falando no tempo da Era de Laodiceia, 60. Neste momento, esta era não passou ainda. Ele ainda está clamando. E seu clamor não é somente aos ouvidos espirituais dos homens pelo seu espírito, mas uma vez, um profeta está na terra. Uma vez mais, Deus revelará a verdade, como fez a Paulo. Como Deus revelou a verdade a Paulo? Você sabe que Paulo deu doutrinas que você não encontra em lugar nenhum. Porque Deus deu direto para ele. Aí Deus revelou a Brana, coisa que nenhum mensageiro anterior, nenhum mensageiro podia pregar. O cordeiro saiu do trono. Nenhum mensageiro podia pregar. O selo foi aberto. O 7º selo é a vinda do Senhor. Almas que estão em prisão agora. Nenhum homem podia pregar antes de William Branham. Por quê? Essa mensagem era para ele entregar. Porque ele teria uma mensagem igual ao ministério de Paulo. É aqui que nós estamos estudando. Uma vez mais, Deus revelará a verdade, como fez a Paulo, nestes dias do 7º mensageiro, nos dias da Era de Laodiceia, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como revelou a Paulo. Ele falará, claro, e aqueles que recebem este profeta em seu próprio nome. Esses pedacinhos sempre é bom parar. É o irmão Branham dizendo, aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome. Mas espera lá, irmão Branham, não tem que receber o profeta em nome de Jesus Cristo? Não tem que receber o profeta em nome de Deus? Como que é? Aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome, receberá o efeito benéfico do ministério desse profeta. É aqueles que receberem o profeta no seu próprio nome. Eu recebo o profeta Brana no nome de Brana, em seu próprio nome. Aqui não está a letra maiúscula também, em seu próprio nome. Não,
Está em seu próprio nome. Eles podem até querer mudar a forma que eles escreveram a mensagem. Porque eles são mais sábios do que eu. Eles entendem disso daí. Eles entendem, se estiver falando seu com letra minúscula, que é o homem, seu com letra maiúscula, é Deus. Eles entendem melhor do que eu. E quando eles escreveram, puseram o seu minúsculo. Porque o seu minúsculo é aqueles que recebem o profeta em seu próprio nome. Aleluia. Isso daqui é só para clarear mais para nós. Nós temos recebido os efeitos benéficos do ministério de William Branham, desse profeta. É selos, trovões, novo nome, tudo revelado, porque somos a esposa dele. Eu estava pensando, mas um grupinho tão insignificante, logo me veio em mente, quantos entraram na arca? Aí eu fiquei sem graça. Porque eu olho para vocês, eu olho para os lugares onde eu fui, esta semana, pregando. Tem lugar aí que tem mais do que vocês, aqui hoje. Mas tem lugares que é um pouquinho só. Eu fico pensando, o povo tem que falar mal mesmo. Que eles vão em encontros que tem milhares de pessoas. Nós achamos bom quando tem 100 computadores ligados a ouvir a mensagem que estamos pregando. Eles têm 1.000, 2.000 computadores ouvindo eles que não têm essa revelação. Tem hora que a gente fica pensando, mas só um grupinho desse, logo me veio outra vez. Quantos esteve nos dias de Jesus? Que Branham diz, meia dúzia. A vida é assim. Deus sempre vem e toma um punhado, apenas um punhadinho. Não é porque nós somos poucos, não. Ajuntando os poucos no mundo inteiro, Deus toma aqueles que têm a mensagem do dia. Mas você não pode ter a mensagem do dia sem ter a coluna do dia que Deus levantou. Aplique a quem você quiser sobre a coluna do dia. Aplique a quem você quiser, certo? O Espírito e a noiva dizem, vem. O grão de trigo, a noiva, que caiu na terra em Niceia, voltou ao seu original grão da palavra novamente. Louvado seja Deus para todo sempre. Ele já disse que a noiva voltou ao grão original. Louvado seja Deus. Sim, atentem para o profeta autenticado de Deus que aparece nesta última era. Ele não podia dizer, atente para mim, atente para a minha pregação, atente para o profeta vindicado por Deus nesta última era. Ele não podia dizer, eu sou esta coluna, mas ele diz, tem a coluna. Você sabe que o que é uma coluna? Ela está ligada no alicerce. O alicerce é os profetas, os apóstolos e profetas. Como eles deveriam entender isso? Mas não entende. Por quê? Será que não são eleitos? Não tem capacidade para humilhar e saber de onde eles têm recebido? Paulo falou para Timóteo, e sabe de quem o tens recebido. Timóteo sabia, eu recebi de Paulo. Tito sabia, eu recebi de Paulo. Filemão sabia, eu recebi de Paulo. E eles hoje não sabem de quem eles receberam. Porque eles não têm, de maneira alguma, eles não têm uma coluna. Que diz, foi essa coluna que pregou isso, foi essa coluna que mostrou isso para nós. Eles não têm uma coluna. E eles não estão no alicerce dos apóstolos e dos profetas. Não é que eu estou contra eles. É que as pessoas chegam ao ponto de pensar que tem a revelação quando não tem. E que elas receberam a revelação como um grupo, quando Deus não dá isso para um grupo, Ele dá ao indivíduo. Pedro, eu te dou a chave do reino do céu. A ti te digo, não a vós, a ti te digo. Aí o irmão Branham vem e diz assim, ó, o que ele diz, quer dizer, o que o profeta diz da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito e o profeta, escuta bem aqui, irmão Branham faz a união de tudo aqui, ó. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. O que o Espírito falou? O Espírito falou que o Cordeiro saiu do trono. O que o profeta pregou?
Para revelar os selos, o cordeiro tinha que sair do trono. O que o Espírito falou, HM faz parte do nome de Deus. O que o profeta falou, HM faz parte do nome de Deus. O que o Espírito falou, tem que gastar um tempo nisso, né? O que o Espírito falou, Bran, significa perfeito, perfeição. O que o profeta falou, Bran, significa perfeito, perfeição. O que a noiva está falando, Bran, significa perfeito, perfeição. O Espírito, o profeta e a noiva falam a mesma coisa. Você pode ver que eles não estão falando. Estou terminando aqui agora. E aquilo que eles disserem já terá sido dito pela palavra. A palavra diz que Deus tem um novo nome. Só que ninguém sabe, que tinha que ser revelado no 7º anjo. Então já foi revelado. A palavra é revelada, o novo nome é revelado em carne também. Você não pensa, o nome foi revelado em carne, chamado Jesus. O novo nome também foi revelado em carne, chamado Brana. O nome foi revelado em carne no amanhecer. O novo nome foi revelado em carne no entardecer. E a noiva está pregando quase outra vez, chegando ao amanhecer, ela está com a mensagem, entregando esta mensagem ao público. Amém? E aquilo que eles disseram já terá sido dito pela palavra. Eles estão dizendo agora. Eles quem? O Espírito, o profeta e a noiva. Estão dizendo agora, retirai-vos do meio dela. Não é retirar do meio da igreja católica agora não, irmãos. Retirar do meio da igreja católica, dos pentecostais, foi quando o 7º anjo, William Marion Branham, gritou em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Agora é o Espírito, o profeta e a noiva que está dizendo, retirai-vos do meio dela agora e permaneceis separados. Não fica misturados com seus encontros pastorais. Não fique misturado com suas discussões em ministério, em Bíblia, em mensagem. Sai do meio deles. E eu vos receberei por filho. Eu serei o vosso Deus, vós sereis meu filho. Oh, se eles pudessem ter isto aqui, ó. O clamor tem sido anunciado, o clamor está sendo anunciado. O clamor foi anunciado pelo 7º anjo, pelo Espírito e o 7º anjo. O clamor está sendo anunciado hoje pela esposa de Cristo. Este é o nosso ministério. Retirai-vos do meio deles. Por quanto tempo clamará a vós? Não o sabemos, mas de uma coisa sabemos, não clamará por muito tempo, porque esta é a última era. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade da palavra que o Senhor tem dado a cada um de nós, por aquilo que cremos, que recebemos da parte do Senhor. Que todos quantos estão nos ouvindo sejam agraciados com a cura divina, com o perdão dos pecados, com a revelação dos mistérios de Deus, com a revelação do novo nome. Cada eleito se aposse desta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Andava nesse mundo de pecado e dor, e nas tradições, mas Cristo me libertou. Comprou-me com teu sangue e na cruz verteu, e no livro da vida meu nome escreveu. Uma pedrinha branca quem de Cristo recebeu, o nome que está nela revelou o anjo de Deus. E se no HM Deus te encontrar nesta família brana, vamos para o lar.
ensanguentado o cordeiro já deixou. Onde há fumaça e fogo foi o que ali ficou. Eis que o leão da tribo de Judá venceu, rompeu os 7 selos e do céu desceu. Foi um sinal eterno que ao profeta Deus lhe deu. Nos picos, no cartório, na parede escreveu. E nessa matemática o 3 é conclusão, se torna verdadeiro, 7 é perfeição. Se torna verdadeiro, 7 é perfeição.